Olá, no Projeto Ambientalistas do Sul, hoje estamos recebendo o ambientalista Flávio Paim, idealizador do programa Guaíba Vive e integrante de um movimento popular que, nos anos 80, praticamente impediu a morte da Lagoa dos Patos. Esse projeto Ambientalistas do Sul é realizado para a Ecoagência Solidária de Notícias Ambientais, com apoio do Núcleo dos Ecojornalistas do Rio Grande do Sul e do Grupo de Pesquisa de Jornalismo Ambiental da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Através desse projeto, estamos registrando a trajetória de militância de ambientalistas dos 13 estados do sul do Brasil. Eu sou a jornalista e ambientalista Vera Mari Damian, e eu tenho um imenso prazer em receber um ambientalista que eu admiro muito e que é amigo das antigas. Bem-vindo, Flávio Paim. Vou falar um pouquinho, então, só do teu currículo. Flávio Paim é engenheiro civil formado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e, lá no início dos anos 80, pertenceu aos quadros do, então, Departamento do Meio Ambiente, que é o embrião, que foi o embrião da FEPAM. Depois foi secretário do Meio Ambiente na Amazônia, foi idealizador do Guaíba Vive. É muita história, mas eu gostaria que o Flávio Paim começasse a nos contar aí, primeiro, como foi que foi picado não dá para chamar de vírus, né? Porque hoje o vírus está tão em baixa, mas assim, por esse encanto do ambientalismo, Paim. Por favor, conta um pouco tua história para a gente. Bom, antes de mais nada, né, Verinha, assim, muito obrigado, assim, uma alegria enorme esse reencontro, né, amiga mesmo das antigas, lá da Comissão de Luta contra o Polo, né, o Verinha, que a gente se conheceu, e, junto com muitos outros amigos daquela época, né, que a gente fez, e que realmente foi uma coisa muito, muito bonita, né, muito bonita, assim, foi uma luta, assim, um pouco épica, né, porque a gente fazia um enfrentamento, né, com o poder instituído, então, mas ao mesmo tempo uma fraternidade assim entre as pessoas que protagonizavam aquilo, que era um prazer enorme, né, você poder estar junto ali aquelas batalhas, eram ao mesmo tempo uma alegria, né? Então, os acampamentos ecológicos, né, que aconteceram. Bom, então, mais que muito obrigado, assim, é mesmo esse reencontro, assim, realmente um motivo de muito prazer para mim. E, então, queria cumprimentar, né, todos que, porventura, estejam assistindo, que vêm assistir, né, o que ficar gravado. É uma honra, né, poder conversar, assim, com as pessoas sobre coisas que, para mim, foram importantes, pessoalmente, mas também tiveram uma importância histórica, assim, que a gente reconhece que foi mesmo significativo, né? E já num passado tão remoto, né? Eu estou de cabelo branco, né? Naquela época, né? 1980, já faz muito tempo. E, bom, respondendo à tua pergunta, né? Se eu for parar para pensar assim, me remete... em 1967, meus pais, nós somos gaúchos, né? Meus pais os dois foram fazer curso de pós-graduação no Rio de Janeiro. A minha mãe era da matemática, meu pai era engenheiro civil, e aí foram fazer um curso de pós-graduação, mestrado no Rio de Janeiro, e aí, então a gente morava no Rio de Janeiro, e o que eu me lembro assim era minha mãe olhando assim na praia, lá a gente morava em Ipanema, e a minha mãe olhando a praia, olhando lá a Pedra da Gávea, São Conrado, e dizia assim, que beleza exuberante. Eu tinha 10 anos. Ela dizia, que beleza exuberante. Eu não sabia lá o que era exuberante, mas eu concordei, sabe? Aquilo foi... Eu realmente, né, o Rio de Janeiro era uma beleza exuberante mesmo, uma coisa maravilhosa. E aquilo ali... E meu pai também sempre foi uma pessoa que sempre gostou demais de bichos, sabe? Ele tinha uma coisa que hoje a gente desaprova, né? Mas que fez parte da minha vida, que foi criar bichinho assim, selvagens, né? Que se afeiçoava, a gente se afeiçoava e tal. Hoje eu desaprovo isso, logicamente, é uma coisa que a gente está tirando, separando da natureza. O bichinho tem sua vida para viver, né? Para se tornar um alienígena, né? No mundo, mas não deixa de ser uma afeição, né? Mexe com o coração da gente, né? Então isso sempre foi muito presente na minha vida. Depois
Santa Catarina, Garopaba, eu fui tive o privilégio de ser uma das primeiras pessoas a conhecer Garopaba, vindas do Rio Grande do Sul, né? Um tempo que não tinha nada em Garopaba. Os travesseiros do Hotel Lobo eram de areia. Até hoje tem um Hotel Lobo lá, né? Imagina, faz tempo que eu não vou. Mas naquela época, os travesseiros do Hotel Lobo eram de areia. Que espetáculo essa história. Isso era 72. E uma outra coisa que foi totalmente marcante para mim, que eu considero um privilégio para as pessoas da minha geração, foi poder ouvir o Lutzenberger. O Lutzenberger tinha programas na TV, na rádio, Guaíba, né? Ele era entrevistado e era uma maravilha ouvir aquilo. Pela primeira vez se falava em ecologia, pela primeira vez se ouvia falar em poluição, coisa que a gente detectava. E havia também uma outra pessoa que não se pode esquecer, assim, que foi marcante, né? Também já ido, né? Eu já estou velhinho, essas pessoas já foram, que foram da geração anterior à minha, né? Da geração dos meus pais, tanto o José Lutzenberger, que carisma tinha aquele homem, que falas assim cheias de vida, né? Era maravilhoso mesmo a gente ouvir o Lutzenberger, que conhecimento também, ele tinha muito conhecimento de tudo, não só grande professor, né? Mas havia também o Lauro Hagman. Lauro Hagman era um jornalista também, e ele fez a cobertura da Conferência de Estocolmo, em 72, e a gente ouviu no programa 2001, que era transmitido pela Guaíba, a gente ouvia transmissões diretas de Estocolmo sobre a Conferência do Meio Humano, né, que foi a primeira. Ali, na Conferência de Estocolmo, foi no dia 5 de junho de 1972, foi criado o Dia Mundial do Meio Ambiente, foi ali. E a gente teve o privilégio de ouvir isso na hora do almoço, no radiozinho ali do almoço familiar, né? A gente ouvia isso, meu pai também. Porque eu via nessa rádio, a Rádio Guaíba, né? E, então, isso me marcou demais, assim, sabe? Até hoje, eu sou devoto do José Lutzenberger. Tive o privilégio de estar com ele apenas uma vez, quando a gente foi criar o programa Guaíba Vive, que a gente ia convidar ele para padrinhar, né? Ideologicamente, o Guaíba Vive, se aconselhar com ele, mas ele foi convocado para ser ministro, né? O status de ministro, secretário especial de Meio Ambiente no governo Collor, né? Que foi concomitante ao Guaíba Vive. Então, isso foi que me levou, assim, sabe, esse convívio Garopaba. Quando eu conheci Garopaba, gente, foi uma viagem difícil, ainda não tinha estrada, sabe? Então, aquilo foi uma viagem difícil, tinha chovido, atolamento, empurrando o carro, eram 3 carros, um DKV e 2 Opalas. Então, o carro atolou, e aí a gente empurrando o carro assim lá. Eu tinha 13 anos, né? Empurrando aquele carro ladeira acima, até que conseguimos passar da ladeira, empurrando o carro para sair do atoleiro, aí, pum, se descortina aquela baía de Garopaba, aquela coisa magnífica, e com o sol que já estava brilhando e a chuva que já tinha passado, eram raios assim, fulgentes pelas nuvens, e tudo com a água, né, brilhando, né, rebrilhando assim, né? Quem conhece Garopaba, agora imagine Garopaba lá quando os primeiros, né, só existia aquela vilazinha de pescadores ali. E aí chegamos lá, tinha um arrastão, aquilo foi, nossa senhora, e a gente não tinha, estava o hotel que tinha, que era o único hotel que tinha, era o Hotel Lobo, estava lotado, porque com a chuva o pessoal que tinha acampado foi tudo para o hotel, a gente não tinha onde dormir, eram 3 carros, né, 3 famílias, né, ali assim, tudo parente, né, mas 3 famílias, 3 unidades familiares. Vão se hospedar onde? A minha avó, que é uma pessoa muito simpática, a minha avó logo fazia amigo e achava parente, era impressionante. Ela saiu a conversar e tal, e daí a pouco já tinha acomodado nas casas ali dos moradores que nos acolheram de braços abertos, assim, né? Ficamos acantonados, né, nas casas das famílias ali, né? Foi uma maravilha, assim, isso foi muito bom. Depois ainda fomos até Florianópolis. Essa foi assim, né? Porque a natureza ali se revelou para mim, sabe? Eu tinha meus 12, 13 anos, e ali se revelou para mim assim a beleza da natureza. E nunca mais deixei disso. Até hoje, né? Vivo aqui em Paraty hoje em dia, não é por causa disso, é porque me dá essa oportunidade de mais tarde, bem mais tarde. Eu, nessa época ainda não tinha assim essa compreensão assim espiritual da vida, né? Foi uma coisa que mais tarde que eu fui adquirir por
por outras vias, né? Mas aquilo já era o despertar de uma certa consciência espiritual, né? naquela presença da natureza, né? Porque hoje eu vejo, né, aqui em Paraty, eu vejo assim a mão de Deus ali naqueles morros, né? Desenhando aquilo, moldando aquilo, é uma coisa que me alimenta muito assim espiritualmente, né? Isso é uma coisa muito importante para mim. Acho que seria isso, Leninha. Então, e aí, nos anos 80, o menino, o adolescente, foi estudar na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, fez engenharia civil, e aí eu gostaria que tu contasse para a gente como foi que tu descobriste o projeto do então polo petroquímico e como seria a destinação dos rejeitos. Essa história, Paim, ela ainda não foi devidamente contada, pelo menos não aqui dentro deste. É importante contar, porque programa. É uma coisa assim que a gente vê o quanto que a gente evoluiu e tanto que ele não pode evoluir de novo, né? A gente está com sérios riscos aí de. Estamos vendo uma involução a olhos vistos hoje no Brasil presente, né? Em relação ao respeito com a natureza, ao cuidado com a natureza e com a sociedade, né? Então, quando eu entrei na engenharia, era 1975. E eu era um menino, eu tinha ainda pulado um ano, sabe, no colégio, então eu era um ano mais moço que todos os demais, era muito jovem naquela época. E eu entrava assim, não sabia de nada, né? Mas aí tinha um mural no saguão da engenharia e ele mostrava coisa que eu não sabia, não tinha notícia nenhuma que estava acontecendo, como tortura. Eu fiquei sabendo ali que um rapaz que tinha sido presidente do diretório acadêmico da engenharia, que era o CUE, 3 anos antes de eu entrar na engenharia, tinha sido assassinado na aeronáutica, na base aérea de Canoas. Você já pensou? Então, e ali vinham essas notícias que a gente não ouvia falar de lugar nenhum. Então, uma coisa assim que foi me dando um conflito, aquilo, sabe? Que eu não podia passar por aquilo e como se nada tivesse acontecido. Estava acontecendo isso, entende? Gente sendo presa, gente sendo torturada no país. Era uma coisa que, eu não sei, muitos colegas meus não se mexiam com aquilo, mas aquilo me tocava, sabe? Eu tenho um coração, tenho, né, assim, um amor pela humanidade, assim, né? Uma coisa que a gente, enfim, a gente sentia, eu sentia muito isso. Então aí quando foi, né, na engenharia, rapidamente ao cabo do segundo ano eu me aproximei do diretório acadêmico, até participei do movimento estudantil, cheguei a ser presidente do diretório acadêmico da engenharia. Então já tinha uma pegada mais crítica, assim, né, sobre o que acontecia, a questão da importância da democracia, né, para uma vida mais satisfatória, né, para as pessoas, sem esse tipo de assombração, né, e de repente uma pessoa pegasse presa e torturada, né, eu acho isso hediondo, né. Então, com isso, né, quando já no final do curso nós tínhamos uma disciplina de saneamento, né, e nessa disciplina de saneamento, o professor, que era também, além de professor da UFRGS, ele era engenheiro, né? E um dos sócios da Magna Engenharia, que tinha o contrato de tratamento, do sistema de tratamento dos efluentes do polo petroquímico que estava se instalando em Porto Alegre, um polo petroquímico, né? Ou seja, uma empresa um empreendimento, né? Vários empreendimentos, é um pool de empreendimentos, é um polo, né, de empreendimentos de várias indústrias, né, químicas, né, petroquímicas, e ele disse que o sistema de tratamento que a Magna Engenharia estava fazendo para o polo petroquímico, vou até duvidar do que eu estou dizendo, mas foi isso que aconteceu, e ele disse isso. Nós duvidamos no momento, ficamos nos olhando, assim, os colegas, né, era simplesmente um tubão que ia remover os efluentes lá de Triunfo, onde está localizado o polo petroquímico, ia dar a volta lá pelos municípios de Guaíba, né, Barra do Ribeiro, e ia despejar em Natura, na Ponta da Formiga, que é ali onde existe a confluência da Lagoa dos Patos com Guaíba. Isso né? Quando a gente ficou sabendo daquilo lá, ficamos de cabelo em pé, né? Uma coisa assim que é um absurdo. Imagina o que seria isso, né? Então, assim que a gente
que eu, pessoalmente, né, e meus colegas ali ficamos sabendo disso. Né? Eu já tinha essa militância no diretório acadêmico, a gente conversava, a gente amadurecia essas questões e, pô, como é que a gente vai ficar quieto, parado com isso acontecendo? Hoje em dia as coisas estão modificadas, né? Tem um polo hoje, né, uma mina de carvão a céu aberto sendo construída em Eldorado, e eu sei que o movimento está muito... Não é mais aqui, não existe, não sei que eu saiba, pelo menos, eu estou fora, não estou sabendo como é que está passando, está fazendo injustiça com o povo gaúcho. Em, né? em princípio, o movimento sim existe, é forte dentro da própria GAPAN, mas em princípio está em suspensão a tal da mina Guaíba, né? Neste momento, enquanto a gente conversa aqui, o atual governador do estado do Rio Grande do Sul está na Escócia, lá, assumindo pessoalmente compromissos, né, para que o estado do Rio Grande do Sul se torne um estado mais ambiental. Conta para a gente, Paim, o que foi feito a partir dessa informação. Eu conheci o movimento de luta contra o polo já assim explodindo o estado inteiro, né? Então conta para a gente assim como que foi a reação para isso tudo. Isso foi, né, foi se desenvolvendo. Eu mesmo não estava participando, eu me dedicava mais ao movimento estudantil na época ainda, né? E eu comecei, né, como estagiário na coordenadoria do controle do equilíbrio ecológico. Esse nome pomposo era o primeiro embrião de um órgão ambiental no Rio Grande do Sul, e aí eu consegui cavar ali uma vaga de estagiário, né, ali nesse órgão, né? E quando eu me formei, ele mudou de status, ele deixou de ser uma coordenadoria do controle do equilíbrio ecológico na Secretaria da Saúde. O Dr. Jorge Assanai, que era o mentor disso, né, e havia várias outras pessoas também, que isso era uma política, né, pública, lógico. E então se transformou em Departamento do Meio Ambiente da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente do Estado do Rio Grande do Sul. Então houve essa mudança de status, e nisso foram contratados, né, novos servidores, né, novos técnicos. Eu tinha me formado naquele ano, fui o primeiro a ser contratado, o pessoal já me conhecia, era por entrevista mesmo, contratação. O pessoal já me conhecia, gostava do meu trabalho, me contratou, eu fiquei ali no Departamento de Meio Ambiente, fui trabalhar na modelagem matemática do Guaíba. Meu trabalho era um grupo de 3 técnicos, né, 3 engenheiros, que faziam então a modelagem matemática do Guaíba, da bacia hidrográfica do Guaíba, né, ligado ao polo petroquímico. É um modelo que foi implantado pela SENEC, né, Conselho Nacional de Engenheiros Consultores, uma empresa lá do Rio de Janeiro, de consultoria, que implantou esse modelo matemático, e a gente fazia simulações e tal, com esse modelo matemático das cargas poluidoras de toda a bacia hidrográfica do Guaíba. Era um trabalho interessantíssimo, muito legal. Eu adorava, sempre gostei de matemática, gostava também de computação, né? Então eu gostava muito disso. Mas tinha do lado, era um biombo só que dividia cada setor ali no Departamento de Meio Ambiente quando começou. Então, do lado havia o Departamento de Projetos Especiais. E esse Departamento de Projetos Especiais era quem promovia, que fazia, então, ainda não havia propriamente a Lei de Política Nacional de Meio Ambiente, ela foi publicada só em 81, né? Não, em 81? Em 81, 83, estava no prelo, não estou bem lembrado mais, mas estava no prelo, ele ainda estava nas discussões da Política Nacional de Meio Ambiente, que institui o licenciamento, que hoje está sob ameaça, e é terrível, né? Nesse congresso de hoje, que é um congresso maluco. Então, mas ali estava sendo instituído, sendo concebida a Política Nacional de Meio Ambiente com um sistema de licenciamento ambiental brasileiro, né? Mas então isso já existia enquanto embriões, assim, na prática, né? E ali esse departamento de projetos, ou setor de projetos especiais dentro do Departamento de Meio Ambiente, que era encarregado de discutir com o sistema, como é que era? CITEL, né? Sistema, enfim, com o polo petroquímico, qual seria o sistema de tratamento de efluentes líquidos, o CITEL, né? Sistema de tratamento de efluentes líquidos, do polo petroquímico. E ali confirmando que era isso mesmo. O sistema de tratamento seria esse mesmo, seria o tubão.
até lá na ponta ponta da Formiga, que é um lugar lindíssimo. Não sei se todos têm o privilégio de conhecer o Guaíba assim bem, né? Conhecer ali, navegar por ali. É um lugar maravilhoso, é um lugar maravilhoso. E então o que acontecia? A gente ficava ali catatônico, né? Os técnicos, cada reunião que tinha, porque o pessoal chegava ali do polo petroquímico, imagina que é um projeto prioritário do governo estadual, e pumba, pisoteava em cima dos coitadinhos dos técnicos ali, do que estavam fazendo, né, o controle ambiental ali, mas não tinha voz, né, diante do mega, né, mega. Taini, como que essa informação saiu para a rua e se tornou aquele movimento Bom, aí espetacular? existia, paralelamente a isso, né, existiam figuras como o professor Flávio Leogói. Eu confundi porque o irmão dele é o José Leogói, né, aquele ator clássico, né, um ícone da cinematografia brasileira, né, irmão do professor Flávio Leogói. E o professor Flávio Leogói é outra pessoa encantadora, não tinha aquela verbosidade, aquela que era o Lutzenberger, né, mas ele era uma pessoa assim, ele era uma pessoa introspectiva, ele é um cientista mesmo, sabe? E ele, então, passou a se posicionar e a denunciar o que estava acontecendo com o polo petroquímico, né? E passou ali. Aí teve uma outra figura assim, muito importante, eu não sei se até, imagino que você até já deve ter entrevistado ele aqui no programa, que é o Carlos Avellini. Ainda não. Carlos Estamos na Avellini é uma mira. pessoa brilhante também, é uma grande figura, um grande ambientalista, e o Carlos é carismático também, o Carlos. Então, ele, com o professor Flávio Leogói, o professor Flávio Leogói dava aquele lastro, sabe, científico e de posições assim muito bem construídas, sabe? E o Carlos Avellini, juntamente com ele, criaram a Comissão de Luta contra o Polo Petroquímico. Ou melhor, o embrião ainda da Comissão de Luta contra o Polo Petroquímico. Ainda não era a comissão. Aconteceu uma coisa muito engraçadíssima aí nesse processo assim, que vale a pena. Vocês vão rir comigo daqui a pouquinho quando eu contar. Mas aí, então, havia essa dupla aí, se reunia, às vezes, lá na casa de estudante da URGS, havia reuniões ali, o professor Leogóis se dignava a ir até lá, sabe? E nessas reuniões, um dia, eu participei dessa reunião e aí nós tivemos uma afinidade muito grande, eu e o Carlos, sabe? Ficamos, assim, amigos instantâneos, sabe? E o Carlos, o Carlos era um cara que ele sabia também desenvolver uma estratégia assim de forma bem consistente também, assim, mais do ponto de vista social, né? O Carlos Avellini, que é irmão do Alfredo Avellini, né? Que é o nosso também queridíssimo. Nunca mais vi ele, mas uma pessoa assim do meu coração, o Alfredo Avellini, que hoje é o Lama Padma Santen, né? A figura venerável. Então, assim, estava se formando ali um embrião da Comissão de Luta contra o Polo Petroquímico. Aí eu disse para ele, ali na reunião então, que eu participei, eu disse, olha, é assim, vai ser lançado aqui. Aí o Carlos Avellini diz assim para mim, tu tem coragem de falar isso em público? Eu digo, rapaz, todo mundo tem que saber disso. Né? Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma entrevista coletiva para a imprensa, vamos lançar a Comissão de Luta contra o Polo Petroquímico com uma coletiva à imprensa denunciando que o polo petroquímico está com esse projeto. Aí, por outro lado, né, a gente estava organizando o SESMA, né, que é o Centro dos Servidores da Secretaria da Saúde e Meio Ambiente. Ainda é um embrião disso, né, ainda não tinha sido criado, que ia ser, enfim, um órgão, assim, sindicato, né, um embrião de um sindicato dos servidores, né? E então ali a gente levamos essa questão para o pessoal que estava constituindo o que viria a ser a diretoria do Centro dos Servidores da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente, e o Álvaro, né, que era o médico da Escola de Saúde Pública, né, que tem em Porto Alegre, ele então topou, vamos fazer isso sim. E aí tá. Então, convocou-se para uma sexta-feira lá no Salão de Atos da Medicina, no prédio antigo da Medicina, ali no centro, no campus do centro, né?
E ali se convocou, então, uma reunião, uma entrevista coletiva para a imprensa. E ali, então, era uma quinta-feira, e aí a gente, nessa quinta-feira, então, apresentou ali, contando essa história, sabe? Que o projeto do polo petroquímico é o lançamento dos efluentes in natura na ponta da formiga. E aí foi uma bomba, né? Primeira página da Zero Hora era a gente sentadinho ali contando essa história, e a Zero Hora caindo de pau, porque a gente dizia assim que a luta contra o polo seria para o Rio Grande do Sul a mesma coisa que a luta contra a Borregar, que foi encabeçada pelo Lutzenberger, tinha sido para Porto Alegre. Porto Alegre, por causa da Borregar, a Borregar é uma empresa de celulose e papel que até hoje está instalada lá, só que antes ela não tinha tratamento, né, das emissões atmosféricas, e ela emite mercaptana. Mercaptana é a urina do zurrilho, né, que muita gente chama de gambá, aquele bichinho preto que tem aquela armadilha, o mijo. Isso é o que são as mercaptanas, né? Aquele cheiro da cidade que de repente se via invadida. Passei anos da minha vida, uns 2 ou 3 anos da minha vida, que a gente respirava, e todo cidadão de Porto Alegre respirava aquele cheiro de mercaptana, entendeu? E aí o Lutzenberger, né, explicava isso tudo para a gente e aproveitava para falar sobre meio ambiente, sobre ecologia, sobre poluição, que eram palavras que eram então desconhecidas, não estavam no vocabulário, eram só palavras assim, só do jargão acadêmico. Poluição e ecologia até então eram estritamente ali dos muros das universidades não da universidade, ou das faculdades ali de ecologia, né, de biologia. Mas então, e o polo petroquímico poderia ser, para o Estado como um todo, poderia representar o mesmo papel de elevação da consciência ambiental que representou a Borregar para Porto Alegre. Essa era a noção que a gente estava construindo ali, né? E, de fato, porque quem é que ia admitir que uma coisa dessas, um tubão in natura, fosse lançado lá? Então, explodiu, né? No dia seguinte, ou no mesmo dia que explodiu, que isso saiu na grande imprensa, o governador Amaral de Souza estava viajando com uma missão de empresários brasileiros ou gaúchos para o Japão, para negociar contratos e tal, abrindo o Rio Grande do Sul para captar, então, investimentos, né, no estado do Rio Grande do Sul. E tomou essa bola nas costas, sabe? Quando ele chegou lá no Japão, era toda a imprensa gaúcha cobrando dele. Pô, como é que é isso, governador? E o governador, eu estou com um problema aqui, porque eu fiz a viagem, estou com um problema de fuso horário, estou mal dormido, não consegui dormir, estou meio confuso, estou meio tonto, então ele estava dando explicação que ele tinha que dar, não tinha explicação para dar, entendeu? A situação dele ficou realmente uma saia justa transcontinental, né? E ali o Hilário, então eu vou saber contar aqui para vocês, foi a crônica mais engraçada que eu já vi do Luiz Fernando Veríssimo, que se chamava assim, Confuso. Era o título da crônica do Luiz Fernando Veríssimo. Confuso. Aí ele dizendo, o governador Amaral de Souza viajou para o Japão e foi surpreendido com notícias que aconteceram aqui na terrinha, né? E diz que realmente acontece muito com quem faz essa travessia, muitos fusos horários, né? E chamam-se de mal de Bob, ou mais conhecido como bobeira. E por ali ele pegou, e o Fernando Veríssimo é um mestre, né? Ainda vai ser prêmio Nobel de literatura, mas sem exagero, mas todo mundo que conhece o Luiz Fernando Veríssimo, eu não sou capaz de ter aquela graça toda, aquela picardia toda, mas era de morrer de rir a crônica do Luiz Fernando Veríssimo. Então foi assim que começou a luta contra o polo. Entendeu? Na verdade, e aí, como foi que aconteceram aqueles levantes, né? Porque o movimento se espalhou assim, feito rastilho, em cada uma das comunidades ribeirinhas da Lagoa dos Patos, Barra do Ribeiro,
Tapes, Pelotas, Rio Grande, iam se levantando as comunidades. Conta para a gente como foi esse movimento, que esse movimento foi espetacular. Foi muito bonito, sabe? Porque quando aconteceu isso, foi uma comoção geral. Imagina, o Estado inteiro, quem é que queria uma dessas? Né? Ninguém. E então, gente, diante disso, né, a comoção foi geral. Aí, o pessoal do Diretório Acadêmico da Biologia na URGS, que era quem dava apoio, né, para o professor Flávio Goy, onde ele falava, era para aquela galerinha ali, sabe, aquela rapaziada ali, aquela moçada, naquela época todo mundo usava cabelo comprido, eu também. Os rapazes todos usavam cabelo comprido, né, na década de 70. Isso aí já era início da década de 80. Então, aí se reunia ali no Diretório da Biologia, que ficava ali num subsolo, ali, num porão ali do prédio da medicina, um prédio imponente, belíssimo, né? E ali, então, se reunia, né? E ficava saindo gente pela porta, assim, não cabia todo mundo que se reunia ali, sabe? Porque vinha gente de diversos lugares. E aí a gente combinou. Então, nesse momento, o nosso Carlos Avellini, ele saiu do Estado, saiu do Rio Grande do Sul, foi embora do Rio Grande do Sul. Tivemos uma conversa pessoal, assim, que pai, se a coisa, se o polo for construído, a culpa vai ser tua, dizia para mim, sacana. Aí realmente, né, a gente tinha essa consciência, porque também eu era um pouco mais velho que aquele pessoal, eu já era engenheiro formado, né, e também eu estava no departamento ali de meio ambiente, eu ficava sabendo dos meandros ali, da discussão técnica do assunto, né, e como é que era o pisoteamento, né, do poder empresarial sobre os técnicos ambientais ali, eu sabia muito bem, eu via aquilo, era do lado de lá, eu ouvia até, sabe, trechos das reuniões, eu trabalhando ali no grupo do modelo matemático, do outro lado do bioma, e eu vendo as discussões ali, entendeu? Então, o que acontecia? Toda quarta-feira tinha reunião com o CITEL, né, ali no departamento, ali no setor de projetos especiais, aí ficava discutindo, e eles pisoteavam, mais ou menos ouvia, né, isso na quarta-feira. Aí o pessoal ia embora, pulava do bioma, vinha para minha mesa ali, ou eu ia para a mesa deles, né? E a gente ficava conversando sobre aquilo que está acontecendo e tal, tal. Aí, na quinta-feira, tinha reunião da Comissão de Luta contra o Polo, entendeu? Aí chegava lá e eu passava para o pessoal, né? Eu não podia aparecer muito, porque eu era servidor, né? Então, eu passava para o pessoal ali, tudo estudante, né? E na sexta-feira, pela manhã, foi criada na Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa, sob a gestão do deputado Américo Coppetti, acho que ele até é de Caxias, não? Se eu não me engano, é de Caxias ou Bento Gonçalves, né? Dali da Serra. Conheceu o Américo Coppetti? Pode repetir o nome? Américo Coppetti. O nome é conhecido, não sei. Era um deputado, ele era o presidente da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa, e ele abraçou. Então, aí, né? Então, o pessoal saía da reunião na quinta-feira à noite, que a gente se reunia ali, eram reuniões muito movimentadas, assim, muito, muito, muito bacanas mesmo, sabe? Era uma coisa assim, animada, uma coisa forte, uma fraternidade, entende? Porque quando a pessoa está numa guerra, a gente só ouve falar das fraternidades que acontecem entre os soldados, né? A irmandade que acontece. De outra forma, era uma coisa semelhante, entende? A gente estava numa guerra ali, entendeu? Uma das marcas do movimento ambiental dos anos 80, dos anos 70, né? Era exatamente isso, essa solidariedade assim, que se estabelecia entre as pessoas que estavam na luta ambiental. Muito bonito você trazer de volta país, tudo aqui. Era muito amor. Era mesmo. A gente. Nossa, era coisa assim, sabe? De quando chegava o fim de semana, as pessoas davam um jeito de se encontrar, sabe? Automaticamente acontecia aquilo. Mas aí, então o que acontece? Aí o pessoal ia no sábado, na sexta-feira de manhã, na reunião da Assembleia Legislativa, lá da Comissão de Direitos Humanos, e despejava a informação para o deputado. Quando chegava à tarde, o deputado despejava no plenário. E quando era sábado de manhã,
o governo passava o fim de semana com aquela manchete naquela manchete ali para trabalhar, ter que deglutir aquela saia justa para o fim de semana inteiro, nos jornais do fim de semana inteiro, ter que dar explicação que não tinha explicação a dar, tá entendendo? Ficava muito claro que era uma coisa assim que não tinha mesmo o que dizer, era aquilo, entendeu? Aí, gente, nesse processo aí, a gente lá no DAIB, né, a gente formulou uma ideia de, vem cá, mas então quem sabe se a gente não consegue lá na Assembleia Legislativa, que a Assembleia Legislativa banque ônibus, para a gente ir em cada uma dessas comunidades que vão ser impactadas e passar lá para o pessoal o que está acontecendo. Claro que eles precisam saber disso. Aí propôs lá para a Américo Pet, que foi no ato, né? No ato, bancou, imagina o que é um ônibus, 2, 3 ônibus, às vezes. Quando a gente foi lá em Pelotas, a gente se conheceu em Pelotas, lá no Laranjal, não foi, Velhinho? Ou foi no DAIP? Hã? Foi por ali, né? Tá com o microfone desligado. Foi no movimento, sim. Então, esse levante, né, que a gente chama, começou em Tapes, ou começou Não, Barra não, do não, Ribeiro? não. Aí a gente, quando saiu o acordo eu não participava dessas reuniões, sabe? Porque eu trabalhava também, a reunião era de manhã, e também nem podia me expor demais, né? Porque eu era funcionário do Estado, né? Então, aí, quando a Assembleia se comprometeu a fornecer os ônibus, aí passamos para uma outra etapa agora. Então, vamos programar. Aí fizemos uma agenda. Descer até Pelotas, de município por município, dentro de toda essa orla do Guaíba e Lagoa dos Patos. Aí começou em Guaíba, aí a gente fazia atos públicos nessa cidade, né? Em Guaíba é mais pertinho ali, a gente foi no mesmo dia, voltou no mesmo dia, né? Aí chamava uma grande reunião, a própria Assembleia também fazia suas conexões com os vereadores, com os deputados locais ali, né, que também se interessavam. Todo mundo se interessava, todo mundo era contra isso, é um absurdo. Então, aí eles nos chamavam lá e lá a gente apresentava, então, qual era a real, né? A gente tinha dados também, tudo era universitário, não era nem Zé Mané, entende? Era gente que tinha conhecimento do que estava falando. Eu mesmo estava trabalhando com um modelo matemático da bacia geográfica do Guaíba, então não era um Zé Mané em relação ao assunto, eu sabia do que eu estava falando. Como meus colegas também sabiam, embora fossem mais estudantes e tal, mas também tinham perfeita noção do que acontecia, e é muito fácil de explicar, né, um absurdo deles. E aí, então, começou com Guaíba, depois foi em Barra do Ribeiro, já era mais longe, a gente então já fez um acampamento, foi o primeiro acampamento ecológico, foi em Barra do Ribeiro. E uma passeata, não sei se Barra do Ribeiro conheceu outra passeata na sua história, mas fizemos uma passeata toda a cidade de Barra do Ribeiro até o local onde, numa praça, haveria um comício, né, onde os vereadores locais, a comunidade local, os pescadores, etc., se manifestavam, e nós também nos manifestávamos ali. O que significava exatamente para essas comunidades no entorno da Lagoa dos Patos a possibilidade da implantação desse tubo de poluição, né? Eu me lembro que vocês falavam assim praticamente na morte da lagoa, né? Não seria. Imagina que é um lançamento de efluente de polo petroquímico in natura num ecossistema frágil como a Lagoa dos Patos. A Lagoa dos Patos é aquele baita espelho d'água, mas ela é rasinha. Tem trecho da Lagoa dos Patos que tu anda quilômetros e quilômetros e quilômetros a pé, com água pela canela. Entendeu? Então, você imagina, né, tem bancos de areias imensos na Lagoa dos Patos, né? É um ambiente frágil, entendeu? Agora, tu imagina descarregar todo mundo, não sei quem, alguém que... Quem já passou por perto do polo petroquímico sabe o tamanho daquilo, é uma monstruosidade, é um pool de muitas empresas, entende? Tudo larga seus efluentes. Então, é uma coisa muito grave. E acabar com tudo. Ia ser a morte da Lagoa dos Patos e do Guaíba, pode ter certeza. É uma coisa assim fora de proporção.
Aí há quem defenda que também seria a morte da própria economia do Rio Grande do Sul, uma vez que logo em seguida, alguns anos depois, passaram a exigir internacionalmente certificações de bons comportamentos ambientais para poder exportar, né? Ou seja, um estado que tivesse detonado toda uma das maiores lagoas internas do mundo não teria mais nenhuma chance com relação à exportação de seus produtos, é isso? É, mas cá entre nós, sabe? Problema econômico, que é dado bastante valor, e claro que tem que ser dado muito valor, mas frente à morte da Lagoa dos Patos, gente, Não, não estamos entende? O comparando. problema econômico que a gente está enfrentando hoje, frente à morte do planeta, é a mesma coisa, só pela escala que é diferente. Uhum. Né? Nós temos um momento agora terminal, gente. Sabe? É uma coisa muito grave que está acontecendo na Terra. Muito, 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 muito grave. Né? E ali é uma escala menor e antes de tanto acúmulo, que ali só estava começando, né? O antropoceno, né? Paim, essa história do movimento de luta contra o polo, a gente pode considerar um movimento vitorioso? A gente pode Com considerar certeza, que ele tenha sido um com movimento certeza, com vitorioso? certeza. Com certeza. A gente fez, então, esse movimento, fomos lá em Barra do Ribeiro, cada movimento desse que acontecia, depois repercutia na imprensa, entendeu? Não eram só as denúncias. Imagina o ato público em Barra do Ribeiro, entende? Isso é notícia no Rio Grande do Sul, porque nunca aconteceu. Depois fomos em TAPES também, e ali, então, juntou os políticos de TAPES, não nos deixaram, não estavam não nos deixando falar, cara. Esses caras são muito, né? A gente conhece, né, como é que é as políticas municipais, assim, como é que tem um monte de jogos, né? Jogos assim não muito no fair play, né? Não é muito um jogo de fair play ali. E ali então no palanque lá que armaram um baita no palanque porque ali já tinha acumulado, entende? Quando chegou em Tapes já tinha um status, um movimento contra o polo muito grande, entendeu? Então, quando a gente fez o acampamento lá em Tapes, já tinha um acampamento, um monte de gente, 3 ônibus de juventude. Aí toda a oposição do município, né? E outros também, mesmo quem não era da oposição, quem era da situação também não era a favor do polo, entende? Aproveitou o palanque e foram falando, e a gente ficou ali, né? Nós que fazíamos uma boa parte do número, né? Mais o povo da cidade, a praça inteira lotada de gente da cidade, ali assim não nos deixava falar, entende? E não deixava falar. Isso foi nos dando uma raiva. Nessa vez eu tive coragem de me expor, sabe? Eu não falava, não podia me expor. Mas ali foi me dando uma raiva tão grande daquela manipulação, sabe? A gente decidiu ali, cara, eu vou falar. Rapaz, e me veio uma inspiração divina, assim, sabe? Quando acontece aquilo que você fica irradiado, sabe? Eu tinha anotado um monte de coisa assim, de dados para passar ali. Aí quando eu subi, eu estava uma raiva daquilo. Aí eu peguei aquele papel, tá vendo isso aqui, gente? Isso aqui é um monte de dados que eu tenho aqui, mas não precisa desses dados aqui assim, sabe? Fechei ele na minha mão e comecei a falar da manipulação dos políticos ali, né? Que estavam todos manipulando. Cara, eu sei que foi uma coisa, nem me lembro o que eu disse, tá? Mas foi uma coisa tão certinha, sabe? Que terminou que depois o pessoal veio me cumprimentar como grande orador. Eu, grande orador, coisa nenhuma. Teve né, mas os políticos ali é uma coisa que não era esse o objetivo, não era ser um orador, né? O objetivo era passar uma mensagem do que a gente estava fazendo ali, que era o que a gente foi fazer lá, né? E aí, então foi esse ato lá em Tapes, foi assim, então quando chegou nesse ponto aí, entende? Aí já estava consumou a vitória, sabe? Foi meio que lá em Tapes que se consumou a vitória. De TAPS teve Pelotas e teve também Rio Grande, é isso? Não, Rio Grande não foi, não chegamos até Não Rio foi? Grande. Porque quando Pelotas e foi em Laranjal. Tapes, entende, o desgaste estava tão grande do governo que aí eles mudaram de política. Tinha um deputado chamado Cardona, não me lembro o primeiro nome dele, que era um deputado que era o líder do governo.
sabe? Eu tinha um bigodão assim, todo grandão. Aí ele criou um projeto de lei para acabar. O projeto de lei é que é proibido qualquer efluente no Guaíba. Para dizer que então não ia ter mais lançamento de efluentes em natura no Guaíba. Então, é proibido o lançamento de qualquer efluente no Guaíba. Imagina. É possível, olha que disparate. Né? Uma coisa que não. É uma besteira, né? Então, e aí dentro dessas besteiras, aí também, aí eles passaram a contratar, eles fizeram contato com a Magna Engenharia, e aí contrataram uma empresa decente, né, que inclusive contratou, fez parte um engenheiro que foi meu contemporâneo na escola, que é um cara, um excelente técnico, o Zeno Simon, um cara assim, tecnicamente muito, muito competente, e também com conhecimento de fora, né, com conhecimento da própria empresa que foi contratada, aí mudou o sistema, eles criou um sistema de infiltração. Foram criadas lagoas de infiltração, né, que lançavam, então, todo o efluente do Guaíba, aí esse era o papo do Cardona, entendeu? Porque ele sabia que o projeto era esse, lançavam todos os efluentes em lagoas de infiltração. Então, era depositado no lençol freático, o que é uma grande diferença. Eu me lembro que quando a gente, depois, mais tarde, né, foi fazer o programa Guaíba Vive, que era da Prefeitura de Porto Alegre, não era tanto tempo assim, não sei como é que está hoje, mas isso aí já era no final da década de 80, início da década de 90, 10 anos depois. As análises do monitoramento que passou até ali no Caí mesmo, né, que o polo petroquímico fica ali nas margens do rio Caí, na confluência com o Jacuí, né? Onde, então, é um dos rios da mão que forma a bacia hidrográfica do Guaíba, né? Gravataí, Sinos, Caí, Taquari e Jacuí, né? E, então, ali o rio... Ali no rio Caí, até então, há muito pouco tempo, né, não havia qualquer vestígio de metal pesado, ou coisa assim, porque o influente polo petroquímico tem tudo isso, tem metal pesado, tem hidrocarbonetos, tem tudo que é porcaria, entendeu? Coisas carcinogênicas, tem coisa que envenena mesmo. E a nascente, isso aí é 6 quilômetros da captação de água de Porto Alegre, que fica jusante, fica rio abaixo, né? Jusante. Então, se apresentou um projeto decente, que na época ainda, né, no início da década de 90, depois eu perdi contato com isso, né, mas na década de 90 ainda era considerado o melhor sistema de tratamento de efluentes líquidos de polo petroquímico da América Latina, sabe? E foi resultado dessa pressão popular. Dessa pressão popular. Das comunidades. Foi sim, porque senão seria aquilo. Né? Uhum. E também, então, ao mesmo tempo que se criou isso, né, eles fizeram uma operação de mídia, né, com vídeos assim bem feitos tecnicamente, né? Então mostrava assim, por exemplo, um jacaré, né? Na época tinha muita matança de jacaré no Pantanal, não sei se você está lembrado, que também tinha isso na época, dizimaram, né, os jacarés no Pantanal, estava quase entrando em extinção, um absurdo que estava acontecendo naquela época também, né? Então mostrava um jacaré, né, um couro de sapato e uma bolsa, né, e uma bolsa de plástico. Está entendendo como o polo petroquímico vai nos propiciar que a gente defenda a natureza, entendeu? Uma coisa assim. A gente ali com o nosso tirinho ali de estilingue, né? E os caras com bazuca, com míssil, né? Em termos de formação de opinião, né? Então, claro. Então, mas também nosso resultado chegou. Aí lá em Laranjal, o último acampamento da luta contra o polo, o último acampamento ecológico, foi uma coisa linda. Vocês imaginam assim, o que isso trazia de oportunidade assim de convívio para uma rapaziada, uma moçada, tudo eram jovens, né? Que me olha assim, não pensa que eu era jovem, né? Mas já fui jovem, né? Eu digo, eu sou jovem da década de 70, da década de 80. Mas então,
no último. E também a gente discutia, tinha uma discussão sobre toda a estratégia também do movimento, tinha uma coisa séria e tinha uma coisa também lúdica, na beira do Guaíba, na beira da Lagoa dos Patos, lugares lindos, 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 para a gente ver o sol nascer na Lagoa dos Patos, entende? Olha que coisa magnífica ali, sabe? É uma coisa assim maravilhosa, e que ele também, a relação entre os jovens é uma relação, o jovem é afetivo, né? Então, trazia tudo isso, assim, também, é uma coisa muito legal. Mas já a gente via também alguma coisa assim, sabe? Que muita gente chegava, mas já não ficava naquela. A gente ali, a turma, tinha uma certa pureza, assim, sabe? Nas intenções. O pessoal muito que chegava começava também a trazer muita. Sabe? E a coisa meio que desvirtuou. A gente sentia assim, uma onda desvirtuada, se miscuindo naquilo, sabe? Que já não era mais aquela. Pô, a gente lutava pelo meio ambiente, pela pureza do ambiente, entende? Isso aí é uma coisa que é uma dimensão espiritual, né? Porque nós somos seres humanos, somos seres espirituais, a gente tem consciência, a gente pensa. Então é um alinhamento, né, nas coisas da natureza até a consciência. Tudo, né? Existe um alinhamento, uma sintonia, né? Que ou você ajusta ela ou você desajusta, né? Então, e há uma tendência muito grande na nossa sociedade que está poluída na natureza, também nas consciências também andam muito poluídas, né? Paim, para encerrar... Eu não estou falando de modernismo, tá? Não é modernismo isso que eu estou falando, por favor. Não, ok. Estou falando para a gente... de honestidade, de amor, de integridade, de respeito, de consideração. Estou falando dessas coisas assim, tá? Não é de modernismo, não. Para a gente encerrar, então, assim, essa nossa entrevista hoje, e em outro momento voltar para contar mais outros capítulos dessa tua história de ambientalista que segue até hoje, né? Ali, hoje, como agente da ICMBio. Eu queria que tu desse uma pincelada, pelo menos ali no projeto Guaíba Vive, né? Como que ele surgiu e assim, o que você considera um dos principais ganhos ali do projeto Guaíba Vive? O projeto Guaíba Vive é uma coisa um pouco complexa, assim, uma conversa meio comprida. Mas os antecedentes dele foi a luta contra o polo. Aquilo que eu falei ali, de que a luta contra o polo poderia servir para o estado do Rio Grande do Sul, para a consciência do Rio Grande do Sul como um todo, consciência ambiental do Rio Grande do Sul, como a Borregar serviu para Porto Alegre, de fato aconteceu isso. E a coleta foi na capital do estado, ainda aqui em Porto Alegre, mas a oportunidade, porque o que aconteceu ali foi uma coisa muito interessante, sabe? Muito interessante. Muito, muito interessante. Na época, eu estava fora do estado, eu já tinha saído. Em 85, eu saí do estado. Enfim, aí é uma outra história, não vou nem entrar nisso, porque daí nós não paramos mais de conversar. Mas houve em 88 para 89 uma campanha eleitoral para a Prefeitura de Porto Alegre, que o prefeito anterior, que era do PDT, o prefeito Alceu Colares, ele tinha um projeto de colocar, de privatizar toda a orla do Guaíba. E a orla do Guaíba é uma coisa que todo Porto Alegrense acostumou a ver, aquilo ia amar aquilo, a gente vê o pôr do sol, até hoje, né? Está consagrado. Né? E a proposta era privatizar toda a orla do Guaíba. E estava passando e tal, e tal, e tal. Aí o movimento, que já vinha com esse momentum, né? Essa quantidade de movimento, ali assim, essa coisa de papo de engenheiro, né? Já tinha esse momento, né, essa quantidade acumulada ali de massa dirigida para essa direção ambientalista, né? A gente criou também, logo depois, quando esgotou a luta contra o polo, a gente criou o movimento em nome do amor à natureza, né, que também rendeu muitas coisas interessantes também. Então, existia tudo isso assim, essas forças estavam mais ou menos estruturadas, e as consciências, né, também estruturadas ali, né? Ou afinadas, alinhadas, né? Então se criou um movimento de não a esse projeto. E aí, simplesmente, a população de Porto Alegre, eu não estava presente nisso, mas amigos me contaram, a população de Porto Alegre marcou um ato público, abraço ao Guaíba. E a população, quando de repente foi chegando gente ali na beira do Guaíba, chegando gente ali, gente porto-alegrense de mão dada, da
ponta do gasômetro até o Beira-Rio, até o Estaleiro Só, de mão dada, para defender o Guaíba, gente. Aí isso derrubou o projeto do Alceu Colares, daquele prefeito, e, ao mesmo tempo, esse pessoal tinha também um vínculo, aí, no caso, com o PT, né? E em seguida havia uma eleição municipal, estava já findando o mandato do Alceu Colares, então também isso foi mais ou menos na campanha eleitoral do Olívio Dutra, então isso deu uma vitória escancarada para o Olívio Dutra, né? E esse governo do prefeito Olívio Dutra, gente, foi uma coisa assim muito boa, sabe? Muito, muito, muito bacana. E ali, então, foram muitos projetos assim, realmente inovadores e de um novo tipo de gestão da coisa pública, de gestão da sociedade, que foi assim, projetos integrativos, sabe? Quando começou o governo, havia um deles foi o Guaíba Vive, e o outro foi o orçamento participativo. Pai, muito interessante essa tua ligação assim do polo petroquímico ter representado para o Rio Grande do Sul, mesmo que a Borregar representou para Porto Alegre, ou seja, projetos ruins que acabaram resultando numa grande união comunitária e numa grande defesa, numa grande luta comunitária, né? Então, hoje nós falamos de um projeto que é um projeto que teve um final feliz, né? Pelo menos não totalmente feliz, porque o polo petroquímico seguiu e acabou também ampliando para desgosto de algumas pessoas, né? Acabou ampliando lá a sua área de atuação e gerando os consequentes agentes de poluição, né? Mas muito bacana. Voltamos outro dia para conversar melhor sobre o Guaíba Vive, né? Quero que você venha para contar um pouco da história das romarias das águas, essas coisas todas, que era um projeto super bacana. E eu agradeço muito, em nome de toda a equipe da Ecoagência, agradeço a tua participação aqui no programa e abro para tu fazer as tuas considerações finais. Olha, é uma alegria contar essa história, Daniel. Não sei se isso vai chegar nos velhos amigos, tinha o José Vaz, poxa, gente tão... o Dini, sabe? Gente tão querida mesmo, a Brígida, enfim. É uma coisa que não... É uma coisa que merece ser contada, assim, sabe? As fotos, né, as fotografias, o caderno, aquele de luta contra o polo, perigo algum desses ainda ter aquilo, e valeria mesmo o resgate, sabe? Porque foi uma história muito interessante mesmo. E, mais agradecer a oportunidade de contar ela, velho, e só alegria. Então, muito grata, Paim, voltamos a conversar, então. Tchau, saudação a todos e todas.